Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal e hoje o tema é dicas de quadrinhos brasileiros nacionais. Recentemente eu vi uma publicação no site Fora do Plástico em que a editora Conrad vai aumentar o número de páginas das suas publicações HQ para Todos. A iniciativa HQ para Todos, eu já fiz vídeo sobre algumas edições um tempo atrás. São quadrinhos fininhos, a um preço bem mais acessível, mas com uma boa qualidade. Um papel legal, uma capa cartão bacana e com vários nomes dos quadrinhos nacionais. Alguns famosos, outros ainda não muito. E eu vou comentar aqui, resenhar os dois mais recentes que eu adquiri. Né? A partir de dezembro desse ano, a Conrad vai lançar um quadrinho já com 48 páginas dessa coleção HQ para Todos. Né? Vão ter 48 páginas, então provavelmente com a subida do número de páginas, provavelmente vai subir o preço um pouco também. Hoje esses quadrinhos aqui têm em torno de 24 páginas e eles custam, depende muito da publicação. Tem alguns eu já paguei R$12, outros eu já paguei R$10, alguns eu já paguei até R$8. E vai começar a aumentar o número de páginas a partir de uma publicação que eles vão fazer em dezembro desse ano, e aí depois vai ser assim a partir de 2026. Bom, enfim, vou começar falando desse quadrinho aqui, Marisqueiras, do Pablito Aguiar. Aqui o Pablito, ele conta a história de duas marisqueiras. E esse quadrinho é baseado em fatos reais. O interessante em Marisqueiras é a proposta dele, né, do quadrinho. E o fato de ser baseado em fatos reais, aqui ó, você tem a foto das duas mulheres que inspiraram aí o Pablito a contar essa história. E você também tem um QR Code para escutar a música que elas cantam no final do quadrinho. Cara, isso é bem legal. A história se passa na Bahia, ali na Ilha da Maré. Até tem um mapinha aqui no final da edição, bem legal. O traço do Pablito é uma coisa linha clara, lembra muito os quadrinhos do Tintin, do Hergé. Né? Uma coisa que aparentemente parece simples, mas que nem por isso quer dizer que é super fácil ou que qualquer um pode fazer. Não. E eu achei bem legal a ideia de contar, de valorizar um pouco mais essa questão das marisqueiras, porque é uma coisa que a gente não costuma ouvir falar. Mas tem muita gente que trabalha e que se sustenta a partir de coisas que muita gente considera banal, como pesca, coletar mariscos, né, esse tipo de coisa. Então você tem aqui as duas protagonistas contando um pouco sobre a história da profissão delas, um pouco sobre os problemas que elas enfrentam, porque, claro, não dá para viver só de marisco. Elas acabam vendendo algumas outras coisas. O meu problema com esse quadrinho é o seguinte: o Pablito, eu acho que ele podia ter ousado um pouco mais, sabe? Usado mais a mídia dos quadrinhos para inventar, sabe? Para usar mais do lúdico, criar alguma coisa que chamasse
mais atenção, alguma situação, alguma encrenca, a, sei lá, usar um pouco mais de fantasia mesmo, usar de algo mais fantasioso, mais lúdico, pirar um pouco mais na batatinha. Ele ele fi, ele conta uma história muito focada no realismo, muito pé no chão, mas eu acho que usar um pouco mais da ficção como um recurso narrativo, eu acho que pode ser interessante, né? Chega um momento no quadrinho que elas comentam sobre o aumento da poluição. E aí eu pensei, caramba, isso podia ter sido um pouco mais explorado, sabe? Sei lá, criar alguma adversidade que elas precisam enfrentar, viajar mesmo, sabe? Eu acho que ele podia ter feito isso, sabe? Usar talvez mais de metáforas, sabe? Criar mesmo alguma coisa um pouco mais lúdica, mais, ah, usar mais de invencionice, né? Mesmo a edição da Conrad está muito boa, assim, é o mesmo padrão de todas as outras edições, capa cartão, né? Papel bem legal, vem com um extra que eu mostrei. E é um quadrinho bem interessante aí para conhecer um pouco mais dessa região do Brasil que a gente não escuta falar muito. Agora, um quadrinho que usa muito de inventividade e que tem uma arte completamente diferente, isso é que eu gosto dessa coleção HQ para Todos, porque são quadrinhos completamente absurdos e diferentes uns dos outros, é esse daqui, o Shen Ha-Meforash, Uma Noite em Staronova, da Marcela Godoy e do Sam Hart. A Marcela Godoy é a mesma roteirista do quadrinho do Papa Capim Noite Branca, que saiu aqui pelas Graphic Novels MSP. E, cara, eu adoro esse quadrinho da Marcela Godoy e eu adorei esse aqui também. Esse aqui, né, o Shen Ha-Meforash, ele saiu originalmente como quadrinho independente e agora a Conrad publica no selo deles HQ para Todos. Essa aqui pelo que eu entendi, essa aqui é a primeira parte de uma série. Não sei se vai ter a série, se eles vão publicar a série toda. Mas mesmo sendo só esse quadrinho aqui já tá muito legal. Porque qual que é a história do quadrinho? Nós temos aqui um narrador e ele vai narrar a história de como alguns soldados da época da Segunda Guerra Mundial acabaram encontrando, sem querer, acabaram entrando numa igreja e dentro dessa igreja havia um golem. Então eles se baseiam na lenda do golem, né, uma criatura que essa criatura que obedece a um mestre e é conhecido como o Golem de Staronova. Nós descobrimos no final do quadrinho que o narrador tem uma ligação com um desses soldados que acabou dando de cara com esse golem, esse monstrão aí. E, cara, a arte do Sam Hart aqui é carregada de nanquins. Eu não sei lá se é nanquim, mas, cara, é tudo muito escuro, é uma penumbra. Lembra muito quadrinhos de terror. Aliás, ele tem um clima de terror. Porque você tem pessoas entrando num lugar vazio, de noite, no escuro, com uma criatura gigante. Cara, isso aqui é muito legal. É muito legal. E eu gosto muito desse negócio de monstros, criaturas. Eu adoro fantasia, né? Fantasia é meu gênero preferido, então eu gosto muito
quando quadrinhos exploram mais essa coisa de tipo, cara, pirar mesmo, viajar, criar uma criatura ou usar uma criatura que já existe em algum folclore. Cara, eu gosto muito dessa ideia. A Marcela Godoy meio que já fez isso no quadrinho do Papa Capim, né, Noite Branca, que é, explora bastante o nosso folclore aqui, o nosso folclore e os nossos povos originários, tema, dois assuntos que eu gosto bastante. E aqui ela pega essa lenda do Golem e, junto com a arte do Sam Hart, faz uma história muito da hora, muito da hora. Eu gostei bastante desse quadrinho aqui. Enfim, essas foram as dicas de hoje. A mensagem que fica neste vídeo é: valorize a cultura nacional, seja de quadrinhos, seja cinema ou qualquer outra arte. Muito obrigado por assistir esse vídeo, curte, compartilhe, aquele negócio sempre. Valeu, um abraço e até mais.